Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar agora pontualmente do drawback. O que é isso? Vamos lá. O drawback, pessoal, é o regime aduaneiro especial que visa incentivo às exportações, consistindo na suspensão, isenção ou restituição de tributos, que sejam incidentes sobre mercadorias empregadas no processo de industrialização. Agora veja, esse emprego dessas mercadorias beneficiadas pelo regime aduaneiro especial do drawback tem como intuito, pessoal, a exportação de produtos brasileiros. Então veja, vem a entrada no território aduaneiro de insumos, esses insumos são empregados no processo de industrialização e, consequentemente, ocorre a exportação de produtos brasileiros. Portanto, só há que falar em drawback se houver futura exportação de mercadorias brasileiras que venham a ter sido empregado com insumos importados. O drawback, como eu havia dito, ele vai compreender o drawback suspensão, o drawback isenção e o drawback restituição. Nesse sentido e consequência, te chama a atenção do artigo 78 do Decreto-Lei 3766, que trata do drawback instituído pontualmente para o imposto sobre importação. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 78, que trata do drawback no âmbito do imposto sobre importação. Bem, olha o que diz o artigo 78. Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento, restituição total ou parcial dos tributos que hajam incididos sobre a importação de mercadorias exportadas após beneficiamento ou utilização na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. 2. Suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadorias a ser exportada após beneficiamento ou destinação à fábrica, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada. E, inciso 3, isenção dos tributos que incidem sobre importação de mercadorias em quantidade e qualidade equivalentes à utilização do beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento do produto exportado. Bem, pessoal, eu falei pontualmente que o drawback ele é empregado no imposto sobre importação, mas cuidado, existem outros tributos que também há a incidência do Instituto do Regime Aduaneiro Especial do drawback. Vamos lá, nesses tributos são imposto sobre importação, acabamos de dizer, o imposto sobre produto industrializado, o IPI, o ICMS, e também temos a PIS e COFINS. Não podemos esquecer também, pessoal, do MACID, que é o adicional de frete para renovação da Marinha Mercante, que o STF já trouxe o posicionamento que trata-se de uma CID. Bem, então repetindo, o que é o drawback? Drawback é um regime aduaneiro especial que visa a incentivar as exportações brasileiras mediante emprego de mercadorias importadas. Então veja, essa mercadoria importada, ela é beneficiada quanto à incidência da carga tributária mediante suspensão, isenção, restituição de tributos. Então veja, o drawback nada mais, nada menos que é um verdadeiro estímulo à exportação brasileira. Eu só posso falar de drawback se houver futura exportação de um produto, uma mercadoria que se beneficiou de insumos de mercadorias importadas. Nesse sentido e consequência, o artigo 38 do Decreto-Lei 37 de 1966 aponta categoricamente que existem três modalidades de drawback: o drawback suspensão, o drawback isenção e o drawback restituição. Bem, o drawback na referência restituição, ou seja, o drawback em que envolve categoricamente a restituição total ou parcial do tributo pago, em que haja, portanto, submetido ao acondicionamento de uma mercadoria exportada. Nesse caso, pontualmente, o Brasil ele pouco utiliza o drawback e restituição. Agora veja,
No que tange pontualmente o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, nós temos que não há na lei tributária a concessão das modalidades de drawback isenção e drawback restrição. Somente há no adicional de frete para a renovação da marinha mercante, que as siglas são AFRMM, o drawback suspensão, em consonância pontual, pessoal, com o artigo 14, inciso 5, a linha C da Lei 10.893 de 2004. Bem, nesse sentido, nessa consequência, vamos aqui, além do artigo 78 que acabamos de ler, vamos apontar a leitura ao artigo 60 da Lei 9.069 de 95. Essa lei, pessoal, ela dispõe acerca do plano real. E lá no artigo 60 traz um dispositivo importante em matéria tributária. Só um instantinho que a gente chega lá. Olha só o que diz o artigo 60, pessoal, dessa lei, que é a Lei 9.069/95, conhecida por implementar o plano real. Olha o que diz. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrativas e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições previdenciárias e contribuições federais. Bem, de toda maneira, esse dispositivo ele tem que ser interpretado em conjunto, pessoal, com o artigo 12 da Lei 11.945. Eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei. Então, esse dispositivo tem que ser interpretado, tem que ser estudado em conjunto com o artigo número 12 da Lei 11.945 de 2009, que trata, pessoal, categoricamente do drawback. Então, além do dispositivo do Decreto-Lei 37 e 66, nós também encontramos aqui a referência também do drawback na Lei 11.945 de 2009, em especial atenção ao artigo número 12. Bem, eu vou ler pontualmente o artigo 12, caput, e aí, seguidamente, eu vou trazer as explicações pontuais associando esse conhecimento com a súmula 569 do STJ. Nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 12, ponto a ponto da leitura da Lei 11.945 de 2009. Olha o que diz. A aquisição do mercado interno ou a importação de forma combinada ou não de mercadoria para o emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá ser realizado com suspensão do imposto de importação, do imposto sobre produto industrializado, pela contribuição para o PIS/PASEP, pela CONFINS, da contribuição para o PIS/PASEP importação e da CONFINS importação. Veja categoricamente o âmbito de a incidência pontual do drawback. Bem, nesse sentido pontual e consequência, eu queria fazer a referência categórica da súmula 569 do STJ e explicar o porquê da sua incidência. Mas, antes de mais nada, pessoal, o que ocorre? Toda vez que há a importação de uma mercadoria, sabemos categoricamente que existe todo o procedimento de declaração, sequentemente existe o despacho aduaneiro e outros mais prerrogativas na importação de uma mercadoria. O que ocorre pontualmente, pessoal, é que, conforme disciplina dada a esses dispositivos que ora eu li para vocês, fica claro que deve ser arcado com todo o pagamento dos tributos federais, justamente, pessoal, para consagrar o benefício do drawback. Agora veja, o drawback, ele insere, pessoal, ele é incidente quanto às mercadorias que são empregadas como insumos para a fabricação de um produto ou objeto de exportação. Essa aqui é a ideia ontológica, ou mesmo, pessoal, de determinados maquinários que são empregados pontualmente na industrialização. E aí você encontra pontualmente o drawback. Agora veja, os tribunais em gerais, e destacam nesse sentido o STJ, ele reconhece pontualmente que é absurdo, que é ilegal a exigência sucessivas de certidões negativas de débitos tributários federais relacionados ao procedimento de drawback. Basta pontualmente a comprovação em um primeiro plano
da quitação de todos os tributos federais correlatos, pessoal. Não há que se falar pontualmente da exigência 2, 3, 4 ou outras vezes da certidão negativa de quitação fiscal no que tange às operações de drawback. Basta a mera exigência uma única vez da quitação dos tributos correlatos que envolve a sistemática do regime aduaneiro especial do drawback. Nesse sentido, nós temos pontualmente a súmula do STJ, pessoal. Só um instantinho, gente. Eita. Nós temos pontualmente a incidência da súmula 569 do STJ, colocando ela aqui pra gente, que trata pontualmente dessa referência. Vamos aqui. Pessoal, olha o que diz a súmula 569 do STJ. Na importação é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime do drawback. Seguidamente, pessoal, lembro para vocês que o artigo 60 da Lei 9.069/85 diz categoricamente que qualquer concessão, qualquer reconhecimento, pessoal, de incentivos ou mesmo de benefícios fiscais relativa aos tributos que operam a sistemática do âmbito de fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, eles ficam condicionados categoricamente, pessoal, à comprovação por parte do contribuinte acerca das quitações dos tributos. Então veja, sabendo pontualmente que o drawback é um regime aduaneiro especial que visa a estimular, incentivando, portanto, pessoal, ao exportador um sistema de tratamento jurídico-fiscal favorável, portanto, dentro da sistemática de incentivos ou benefícios fiscais, é indispensável que os tributos correlatos ao drawback sejam quitados. Veja pontualmente que a mercadoria essa mercadoria que vem importada é que se tem pontualmente os incentivos, os benefícios fiscais. E como eu já havia falado para vocês, os incentivos são a suspensão, a isenção ou a restituição. A restituição, pessoal, não é muito utilizada no âmbito do território brasileiro. Não é a modalidade pontual de utilização na sistemática do drawback. Bem, feito tais expoentes, pessoal, só nos resta tratar agora pontualmente dos institutos das uniões aduaneiras e cooperações aduaneiras. Eu não sei se eu coloquei um capítulo só para isso. Bem, com certeza, pessoal, eu só tratei aqui pontualmente das uniões aduaneiras. Mas eu vou falar para vocês dos dois institutos, tá bom? Eu vou falar tanto das uniões aduaneiras como também das cooperações aduaneiras. Bem, primeiramente, pessoal, falar pontualmente de uniões aduaneiras é tratar pontualmente de uma série de procedimentos que estimulam a circulação de mercadorias entre países signatários e, entre eles, é adotado a chamada Tarifa Externa Comum, que é o TEC. Então, vejam, falar de uniões aduaneiras é falar categoricamente de um sistema de livre circulação de mercadorias entre os países signatários e, de forma clara e translúcida, também falar do TEC, ou seja, a Tarifa Externa Comum. O TEC aplicado significa dizer que há a adoção de uma tarifa externa comum. No Brasil, nós conhecemos categoricamente como a União Aduaneira o Mercosul, que, como você já conhece pela mídia, pelas outras fontes de referências, é o chamado de Mercado Comum do Sul. E ele abrange, a priori, a início, os países Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Isso no início, são os fundadores. Essa união aduaneira com o Mercosul é uma decorrência do Tratado de Assunção, que foi assinado pontualmente, evidentemente, no Paraguai, no ano de 91. E prevê, categoricamente, um sistema de livre circulação de mercadorias entre os países signatários e também, evidentemente, vai trabalhar a previsão do TEC, que é a Tarifa Externa Comum, em que viabiliza a adoção de uma tarifa única, né? Uma tarifa comum externa. Bem, dentro da previsibilidade
do Mercosul, no que tange ao TEC, ou seja, a tarifa externa comum, nós encontramos uma variação de alíquotas entre 0% a 20%. E, nesse sentido, ele observa o chamado princípio geral da escala tarifária. O que é esse princípio geral da escalada tarifária? Bem, esse princípio ele gera o pressuposto básico que insumos terão alíquotas mais baixas quando esses produtos, pessoal, forem de maior relevância e menor grau de elaboração. Agora veja, os insumos que forem de maior grau de elaboração terão as alíquotas maiores. Então, os insumos que têm baixa grau de elaboração, né, eles terão as alíquotas mais baixas. Mas os insumos que tenham um grau de elaboração maior, eles terão alíquotas maiores. Agora, veja, isso dentro de uma escala de percepção do modelo brasileiro, do modelo do Mercosul, nós também temos a possibilidade do Brasil realizar as chamadas cooperações aduaneiras. Pessoal, o que são cooperações aduaneiras? As cooperações aduaneiras, elas não visam uma fomentação firme de um tratado de livre circulação de mercadorias ou mesmo pontual a utilização do TEC. As cooperações aduaneiras, pessoal, elas visam a facilitar as relações comerciais entre países signatários. É só uma espécie de facilitador, ou seja, uma cooperação entre países que sejam signatários. Nós temos pontualmente o decreto 8.361, eu só não me recordo o ano, coloquei aqui, isso, decreto 8.361, que foi celebrado entre os países de língua oficial portuguesa, em que o Brasil, evidentemente, é um dos signatários, que visa cooperar entre os territórios aduaneiros quanto a toda a persecução do tráfico de entorpecente e também, pessoal, estimular, né, a criar mecanismos estimulantes para a prevenção, a investigação e a repressão de infrações aduaneiras. Essa que é a temática pontual dessa convenção, desse acordo internacional de cooperação aduaneira. Então vamos mais uma vez distinguir cooperação aduaneira de união aduaneira. A união aduaneira, pessoal, é uma interpenetração mais forte entre países signatários que tem como objetivo a livre circulação de mercadorias entre os países signatários e a adoção de uma tarifa externa comum que é chamada tecnicamente de TEC, ou seja, tarifa externa comum. T de tarifa, E de externa, C de comum. Nesse sentido e consequência, citei para vocês o exemplo do Mercosul. No Mercosul, que é uma verdadeira exemplo de união aduaneira, posso até dizer que é uma das principais aqui do continente da América do Sul, envolve os países Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a nível de início, até porque a Venezuela ela aderiu em 2012, mas teve a sua participação suspensa em 2016 em relação à violação do protocolo de adesão. E também é importante assinalar que em 2017 a Venezuela ela violou a chamada cláusula democrática do bloco. Bem, eu não queria tratar muito desse ponto, mas um outro ponto importante que é dado de previsão no Mercosul é a chamada cláusula democrática do bloco. O que é isso? Nós sabemos que os países da América Latina em geral passaram por verdadeiros procedimentos de redemocratização. E, pelo menos em tese, o Mercosul ele visa a reverberar, né, a tutelar essa redemocratização dos países da América Latina. E isso de um cenário macroeconômico, né, um cenário externo, internacional, é uma percepção melhor para os países ocidentais, que em grande maioria são países desenvolvidos. Então, uma forma de mostrar um cenário positivo na repercussão interna da América Latina em geral. E o Brasil, o Brasil, Paraguai, Argentina, né, e Uruguai e outros mais países signatários, lembrando que esses 4 são os fundadores do Mercosul, eles também trouxeram essa consignação de previsão da cláusula democrática do bloco. Então, a Venezuela, né, evidentemente, tem todo um histórico de um país que não observa categoricamente o espírito democrático como
aperfeiçoou a vontade do Mercosul e, evidentemente, foi suspensa a efetivação plena da sua adesão. Eu também queria tratar com vocês, tem muita coisa do Mercosul interessante a nível tributário, é que o TEC, pessoal, ele possui 11 níveis tarifários. Eu não vou entrar muito em detalhes, que vão variar, portanto, entre 0 a 20%. O valor será mínimo, né, de 0 o valor mínimo, 1%, enfim, o valor mínimo, é quando o insumo ele for pouco elaborado. O grau de elaboração de emprego, tecnologia envolvida for mínimo, vai ser de 0 o valor percentual mais baixo. Agora, quando o grau de elaboração for maior, evidentemente a lógica é a alíquota ser maior. E isso é um sistema de tarifário comum em todos os países signatários. Agora, diferentemente da União Aduaneira, existe a cooperação aduaneira. Bem, ambos decorrem de acordos internacionais. Né? Um é o Tratado de Assunção, o outro é uma convenção. Né? Inclusive, eu citei para vocês o decreto 8.361 do ano 2014. Citei para vocês como exemplo. Mas o importante é que na cooperação aduaneira não existe, portanto, pessoal, um vínculo maior, né? Um vínculo mais endógeno, mais concreto, no sentido de tornar mais sólido. Existe, na realidade, tratativas a nível internacionais que não tem como ponto modal objetivo uma tarifa externa comum, uma sistemática de livre circulação de mercadorias. Não é essa que é a ideia. A ideia é tratar de temas pontuais de interesse aduaneiro entre os países signatários. E o mais recente, entre os mais recentes, eu destaquei para vocês o decreto 8.361 de 2014, que trata a cooperação aduaneira entre os países de língua portuguesa oficial para visar a repreender o tráfico internacional e também a prevenção, investigação e a repressão a infrações aduaneiras. Tá? Inclusive, coloquei aqui para vocês. Eu não coloquei no material, pessoal, porque é mais um exemplo, né? É mais um exemplo e isso aqui é uma matéria mais avançada para uma especialização. Bem, nesse sentido e consequência, finalizo essa parte tratando de um tema bastante interessante e pouco contemplado nos livros gerais. Você vê mais uma pós, uma especialização, e é um tema interessante a nível tributário, que é as chamadas remessas internacionais de bens ou documentos e a remessa postal internacional. Bem, a remessa internacional, pessoal, de bens ou documentos, ele trata, portanto, do envio internacional de bens ou documentos que saem, portanto, do território aduaneiro brasileiro indo para outros países. E aí envolve, evidentemente, o transporte pelos correios ou por uma empresa de correio, que é, na realidade, uma empresa privada que realiza o transporte externo internacional. Então, ou é feito pontualmente pelos correios, ou para a empresa de correio, que é uma empresa privada que realiza o transporte internacional, portanto, desses bens e documentos. A fiscalização, evidentemente, ela é exercida pela Receita Federal do Brasil, mas também é feita, pessoal, por meio de outros órgãos e autarquias, como o IBAMA, a Anvisa e, quiçá, também a Polícia Federal e outros mais. Bem, na remessa internacional de bens ou documentos, você pode encontrar duas categorias pontuais de sistemáticas de remessas de bens e documentos. A primeira delas, pessoal, que eu destaco para vocês, são as compras internacionais. E nesse sentido e consequência, nós também podemos citar, dentro das compras internacionais, as aquisições por e-commerce, que, por sinal, é uma da temática que vamos estudar no ICMS. Há uma outra também, pessoal, que é importante nas remessas internacionais de bens ou documentos, que são os bens enviados sem custos, tá? Nesse sentido e consequência, são bens que são enviados para países, né? Vamos falar aqui do termo tributário, para territórios aduaneiros, pontualmente, pessoal, para exibições. E aí eu destaco para vocês quadros, esculturas artísticas e também, pessoal, não vamos esquecer, por favor, as bagagens. Bem, de toda maneira e toda consequência, a Receita Federal, pessoal, ela exige que essas empresas privadas que realizam o transporte expresso internacional de remessas internacionais de bens ou documentos,
ela seja habilitada, ou seja, autorizada para realizar esses procedimentos. Evidentemente, passa, portanto, por um procedimento claro e translúcido definido pela Receita Federal e quando essa empresa ela é habilitada, ela recebe o ADE, que é, na realidade, o Ato Declaratório Executivo. O ADE, pessoal, que é o Ato Declaratório Executivo, é um documento, né, um reconhecimento categórico, pontual, que essa empresa privada ela pode, pessoal, realizar remessa internacional, participar do transporte e os demais influxos logísticos que envolvem as remessas internacionais de bens e documentos no âmbito do território aduaneiro. Bem, a outra temática que eu quero trabalhar com vocês, e encerro, portanto, essa sistemática do imposto sobre importação, que, aliás, eu estou tratando de outros tributos, tá? São temas que envolvem IPI, que envolvem imposto de importação, envolve a PIS, o COFINS, envolve uma série de tributos. Bem, que é indiscutivelmente mais conhecido por nós brasileiros, né? Nós aqui do dia a dia, do cotidiano, que são as remessas postais internacionais. Bem, pessoal, essas remessas postais internacionais são também remessas para outros países, né? Enfim, fiscalizadas pela Receita Federal do Brasil e outros órgãos, como IBAMA e tal, mas eles têm como ponto interessante que não reverbera bens com volume maior, né? Bens com circunstâncias de serem exorbitantes, grandes. Tem inclusive um limite de peso, que são 50 quilogramas, né? Então veja, existe um peso pontual para se qualificar como remessa de postais internacional, que é 50 kg, 50 quilogramas. Nesse sentido e consequência, só se exige, pessoal, além desse quantitativo de peso de 50 quilogramas, a existência, portanto, de uma declaração emanada, portanto, por aquele que está enviando a mercadoria. Lembrar que nesse caso, pessoal, nós temos categoricamente que é dispensada o despacho aduaneiro, tá? Nesse caso pontual é dispensado o despacho aduaneiro, ainda mais quando nós estamos falando de remessa postal de pequena encomenda. Então veja, nas remessas postais internacionais, que abrange até 50 quilogramas, nós temos também uma subcategoria, que é a remessa postal de pequenas encomendas, que vai a um peso até de 30 quilogramas. Então, nesse sentido e consequência, é importante relembrarmos que as remessas internacionais de bens ou documentos, ela trata de envio internacional de bens ou de documentos, que sai, portanto, do território aduaneiro para outros países. No âmbito brasileiro, a legislação autoriza que seja operacionalizado pelos Correios, que é o SCT, ou por empresa privada de transporte externo internacional, que é chamada de empresa courier. Nesse sentido e consequência, passa por vários procedimentos, vários órgãos, inclusive autarquias, que submetem a um crime de fiscalização por parte de seus agentes. Começando por órgãos, né, que é a Receita Federal do Brasil, e aí vai o IBAMA, a Anvisa e também, como eu disse para vocês, a Polícia Federal e outros mais órgãos competentes. E envolve dois tipos pontuais de operações, que são as compras internacionais, que podem, geralmente são aperfeiçoadas pelos procedimentos de e-commerce, ou seja, comércio eletrônico, bem como bens enviados sem custos, né, bagagens, quadros artísticos, né, objetos para exibições culturais, etc. De toda maneira, de toda consequência, a Receita Federal do Brasil, ela fiscaliza pontualmente essas empresas privadas que realizam o transporte externo expresso internacional e exigem que eles tenham o ato declaratório executivo, ADE, justamente que reconhece a habilitação para poder fazer esses procedimentos de comércio internacional, envolvendo, portanto, e logicamente, territórios aduaneiros. Bem, a outra categoria importante é a remessa postal internacional. E aí, pessoal, envolve bens que não ultrapassam 50 quilogramas. E existe uma outra subcategoria que é as remessas postais de pequenas encomendas que chegam até 30 quilogramas. E aí, nesse caso, pessoal, é feito a dispensa do despachante aduaneiro. Bem, trago para vocês aqui, inclusive, uma jurisprudência. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Deixa ela quietinha aqui que eu já vou explicar ela para vocês. Olha só. Pessoal, antes de mais nada, você sabe categoricamente que
a nível de incentivo à comercialização internacional, evidentemente, uma série de benefícios e incentivos fiscais. Nesse sentido pontual, os bens cuja remessa postal internacional não exceda de $100, olha só, os bens que tenham remessa postal internacional que não venham a exceder $100, pessoal, $100, significa dizer que, pontualmente, quando ele ingressa no sistema jurídico brasileiro, pessoal, ele pode ingressar categoricamente com incentivos quanto à carga tributária. Ele pode haver, pessoal, sistemática de isenção. Nesse sentido pontual, eu reverbero a atenção ao Decreto-Lei 1804, salvo engano, o ano é de 1980 ou 1981, tá? Decreto-Lei 1804, tá aqui. No Decreto-Lei 1804, pessoal, ele diz o seguinte na sua ementa. Dispõe sobre a tributação simplificada de remessas postais internacionais. E aí vem o artigo 1º que diz o seguinte. Fica instituído o regime de tributação simplificado para a cobrança do imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessas postais internacionais, observado o disposto no artigo 2º deste Decreto-Lei. O artigo 2º do Decreto-Lei diz o seguinte. O Ministério da Fazenda, que você sabe, atualmente o Ministério da Economia, relativamente ao regime de que trata para o artigo 1º deste decreto, estabelecerá a classificação genérica e fixará alíquotas específicas a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, bem como poderá, aí vem, pessoal, destacando o inciso 2, dispor sobre isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até $100 norte-americanos, ou equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Aqui requer 3 pontos importantes. Primeiro, a legislação, você sabe que todo decreto-lei em vigor, ele é recebido materialmente como lei ordinária, portanto, o pessoal está dentro do contexto de trazer previsões de isenções. Então, nesse sentido de consequência, nós temos remessas pessoais remessas postais que são submetidas aos incentivos fiscais, né? São submetidas a verdadeiros incentivos fiscais. E o decreto em comento lhe diz o seguinte, que bens esses que são importados e não ultrapassa $100 norte-americanos ou valor equivalente e tenham como pessoas envolvidas as pessoas físicas, têm isenção de imposto sobre importação. Cuidado, são 3 coisas. Primeiro, o teto da isenção é de $100. Segundamente, nós temos que envolve pessoas físicas. Portanto, essas empresas privadas que realizam o transporte internacional de postagem, de bens, de documentos, enfim, que realizam esse tipo de tratativas, elas não podem se beneficiar de isenções. Tá? Aqui nós estamos falando de pessoas físicas realizando uma comercialização ou um fluxo de dados, de documentos, de bens a nível internacional. E terceiro ponto de análise, pessoal, é esse bendito julgado aqui, que inclusive foi objeto de questionamento por vários estudiosos. Alguns entenderam que o STJ julgou de forma adequada, outros não. Mas eu quero deixar bem claro que essa decisão do STJ aqui, no RESP 173-2276, na realidade, ela repete uma série de julgados. Eu coloquei no material de vocês, pessoal, salvo engano, 4 ou 5 julgados do próprio STJ que retransmite esse entendimento. Bem, qual é a polêmica que eu estou trabalhando com vocês? É o seguinte, pessoal, o Ministério da Fazenda, né, através de uma portaria, essa aqui eu não lembro de cabeça, pela portaria MF 156 de 99, bem, essa portaria, pessoal, ela não transmitiu, ou seja, não copiou, não aplicou na sua íntegra o teto de $100. Ao contrário, utilizou o teto de $50. Ele, né, o próprio Poder Executivo Federal, por parte do Ministério da Fazenda, que é atualmente o Ministério da Economia, fixou um outro patamar de teto, um patamar inferior. Metade do patamar previsto na legislação, que é de $50 norte-americanos ou equivalente. E aí, pontualmente, esse indivíduo aqui não está na ementa, mas você pegando para ler,
inclusive eu coloquei para vocês darem uma lida, ele foi comprar uma peça de uma bicicleta e deu em torno de 98 dólares, né? E aí, de forma consequente, ele foi submetido à carga tributária. E isso com base, pontualmente, na previsão dada na portaria MF 156 de 99. O que ocorre? Ele questionou, né, pontualmente, que, nesse sentido, a tributação submetida para ele é completamente legal e citou como ponto de referência, pessoal, a portaria, o decreto-lei 1804 de 1980, que determina que é até 100 dólares norte-americanos. Agora veja, pessoal, qual foi o entendimento da STJ? Em razão da utilização da preposição até, né, após, né, a preposição até, foi utilizado, portanto, a referência que é até 100 dólares. Mas poderia um ato do Poder Executivo fixar 60 dólares, fixar 30 dólares ou qualquer outro valor. Então, veja, a questão é que o decreto-lei fixa pontualmente um teto. Ele fixa pontualmente um teto. Mas não fixa, pessoal, uma delimitação quanto ao Poder Executivo Federal determinar um valor inferior a esse teto. E esse que foi o entendimento pontual aqui do STJ acerca da matéria. Bem, é um julgado interessante, eu peço um pouco de atenção de vocês, eu vou só ler pontualmente os itens e encerro, portanto, a nossa aula. Bem, o item número 1 do julgado é o seguinte: devidamente pré-questionados os dispositivos legais tidos por violados, ausente a alegada violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, que é a Lei 13.115 de 2015. A isenção disposta no artigo 2º do Decreto-Lei 1804 de 1980 se trata de uma faculdade concedida ao Ministério da Fazenda, que atualmente é o Ministério da Economia, que pode ou não ser exercida, desde que limitada ao valor máximo de remessa de 100 dólares norte-americanos, uso da preposição até. Então, em razão da particularidade interpretativa da preposição até, né, e outros mais elementos com relatos que nós vamos ler, o STJ entendeu que está perfeitamente cabível fixar um outro patamar de termo por norma infralegal. E que a destinação do bem seja para a pessoa física. Então, essas empresas de courier estão afastadas plenamente desse incentivo, em razão pontual de ser uma pessoa jurídica que, nesse sentido, não pode gozar desse incentivo fiscal, dessa isenção. Bem, essas regras associadas ao Comando Geral, que permite ao Ministério da Fazenda estabelecer os requisitos e condições para a aplicação da alíquota, aí vem o artigo 1º, parágrafo 4 da Decreto-Lei 1880, permite concluir que o valor máximo da remessa para o gozo da isenção pode ser fixado em patamar inferior ao teto de 100 dólares norte-americanos. E só para ir direto aqui ao ponto, vou ler aqui o item 3, que diz o seguinte: nessa linha é que foi publicada a portaria MF 156 de 99, onde o Ministério da Fazenda, no uso da sua competência que lhe foi atribuída, estabeleceu a isenção do imposto sobre importação para os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até 50 dólares. Então, esse que é o entendimento pontual. E agora, temos que lembrar que a legislação é clara, desde que o remetente e o destinatário sejam o quê? Pessoas físicas. Pessoal, drawback, uniões aduaneiras, cooperação aduaneiras, remessas internacionais, remessas postais internacionais, tudo isso ele é importante, não só para o imposto sobre importação, mas também para o imposto sobre exportação e outros mais tributos. Bem, nesse sentido pontual, eu encerro toda essa temática que envolve, pessoal, o imposto sobre importação e vou dar início ao estudo do imposto sobre exportação. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço muito a atenção, meus alunos. Tá? Muito obrigado. Espero que verdadeiramente essa videoaula te sirva com um conteúdo para te embasar, para te propiciar o conhecimento. Eu te desejo, sinceramente, olha, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Gente, um dia bom é tão bom, né? Então, te desejo um bom dia, te desejo também uma boa tarde, uma boa noite, que você seja feliz e, sequentemente, jamais vai esquecer que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.